O calor da tarde de verão parecia derreter o asfalto das ruas da pequena cidade de Aurora. A praça central, com seu coreto antigo e as árvores imponentes, era o coração pulsante daquele lugar. Ali as crianças brincavam, senhoras conversavam em bancos de madeira, e os pássaros cantavam como se fossem parte de um coro bem ensaiado. Lucas, um homem de 30 e poucos anos, caminhava lentamente pela calçada. Ele tinha o semblante calmo, mas os olhos denunciavam uma melancolia difícil de esconder. Alto e de cabelos castanhos ligeiramente bagunçados, ele carregava uma mochila surrada, como se estivesse sempre pronto para partir. Era fotógrafo, e sua câmera era sua fiel companheira, capturando momentos que as palavras não conseguiam explicar. Lucas havia se mudado para Aurora há poucos meses em busca de paz. Após uma perda devastadora que mudou completamente sua vida, ele decidiu deixar a agitação da cidade grande. Sua única companhia era Thor, um cachorro vira-lata de pelo dourado que ele havia resgatado de um abrigo. Thor era tão inquieto quanto leal, sempre puxando a coleira para explorar os arredores. Naquele dia em particular, enquanto Lucas caminhava pela praça com Thor, algo chamou sua atenção. Uma menina pequena, de cabelos loiros e um vestido vermelho que contrastava com o verde da grama, brincava perto do lago. Seus risos eram contagiantes, mas havia algo nos arredores que o deixou alerta. As margens do lago estavam escorregadias, e a menina parecia estar sozinha. Lucas olhou ao redor, procurando por um adulto que pudesse estar cuidando dela. Mas ninguém parecia estar prestando atenção. Ele hesitou por um instante, sua mente sendo invadida por memórias dolorosas. Antes que pudesse decidir o que fazer, um grito interrompeu seus pensamentos. Ajuda! Ela caiu no lago! O som vinha de um menino aparentemente da mesma idade da menina. Lucas olhou para a frente e viu a cena. A garota havia escorregado e estava se debatendo na água. Sem pensar duas vezes, ele soltou a coleira de Thor e correu na direção do lago. A água estava gelada quando Lucas mergulhou. Ele nadou rapidamente até a menina que estava começando a afundar. Seus braços a alcançaram com firmeza, e ele conseguiu trazê-la de volta à superfície. Ao sair do lago com ela nos braços, os poucos espectadores que haviam notado a cena começaram a aplaudir, aliviados. A menina tossiu e começou a chorar, agarrando-se ao pescoço de Lucas como se ele fosse sua única âncora. Está tudo bem, você está segura agora, disse ele tentando acalmá-la. Uma mulher surgiu correndo com lágrimas nos olhos. Era a mãe da menina, que se culpava por tê-la perdido de vista por alguns segundos. Ela agradeceu a Lucas inúmeras vezes, sem conseguir conter a emoção. Enquanto Lucas tentava se recompor, algo chamou sua atenção. No pescoço da menina havia um pequeno medalhão dourado que ela segurava com força. Gravado nele havia um símbolo estranho, algo que Lucas nunca havia visto antes. Seu instinto de fotógrafo e sua curiosidade aguçada o fizeram prestar mais atenção. Esse medalhão é da sua filha? Perguntou ele à mãe. A mulher pareceu desconcertada por um momento, mas respondeu rapidamente. Sim, é uma herança de família. Algo na resposta dela soou hesitante, como se houvesse mais a ser dito. Lucas decidiu não pressionar, mas o símbolo ficou gravado em sua mente. Ao voltar para casa naquele dia, com Thor caminhando ao seu lado e o sol se pondo no horizonte, Lucas não conseguia parar de pensar na cena que havia presenciado. Salvar a menina tinha despertado nele algo que ele não sentia há muito tempo: propósito. E o medalhão? Bem, aquilo parecia ser apenas o começo de algo muito maior. Lucas não conseguia tirar o medalhão da cabeça. O símbolo, uma espécie de círculo entrelaçado com linhas que formavam algo semelhante a uma estrela, parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde. Talvez fosse algo que ele tivesse fotografado em suas viagens, ou uma lembrança de um livro antigo. No dia seguinte, enquanto organizava suas fotografias na pequena casa que alugava na cidade, alguém bateu à porta. Era Helena, a bibliotecária de Aurora, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e uma energia contagiante. Ela tinha sido uma das primeiras pessoas a dar as boas-vindas a Lucas quando ele chegou à cidade e era uma espécie de ponte para sua integração. Lucas, ouvi dizer que você salvou a filha da Mariana ontem.
Você é praticamente um herói local agora, disse ela com um sorriso caloroso, entregando uma cesta de frutas. Ele riu desconcertado. Eu só estava no lugar certo na hora certa, mas foi assustador. Helena se acomodou no sofá e começou a falar sobre a cidade e suas histórias. Ela era uma verdadeira enciclopédia viva de Aurora. Sempre que algo intrigante surgia, ela era a pessoa que todos procuravam. Você sabe, aquele medalhão que a menina estava usando parece com algo que já vi antes. Não consigo lembrar onde exatamente, mas tenho quase certeza de que já ouvi falar de um símbolo assim, disse Lucas, aproveitando a oportunidade para trazer o assunto à tona. Os olhos de Helena brilharam com curiosidade. Um medalhão com símbolo? Bem, eu tenho alguns livros na biblioteca que falam de artefatos e lendas. Se quiser, podemos dar uma olhada juntos. Lucas aceitou a sugestão imediatamente. Horas depois, os dois estavam sentados em uma mesa na biblioteca. Pilhas de livros antigos os cercavam, e Helena folheava as páginas com rapidez, enquanto Lucas olhava as imagens. Enquanto isso, na casa de Mariana, a mãe da menina salva, algo parecia inquietante. Mariana estava visivelmente nervosa, andando de um lado para o outro em sua sala. Ela segurava uma foto da filha e sussurrava para si mesma. Isso não pode estar acontecendo de novo. Não agora. Poucos minutos depois, a porta da casa foi aberta com força. Um homem de aparência robusta, com cabelo curto e uma cicatriz na sobrancelha, entrou sem cerimônia. Ele era Ricardo, o irmão mais velho de Mariana, e uma figura que inspirava respeito e medo em igual medida. O que houve, Mariana? Você me chamou aqui com urgência, mas não explicou nada direito. Mariana suspirou profundamente antes de falar. A Elisa quase se afogou ontem. Foi salva por um homem chamado Lucas. Mas o medalhão... Ele percebeu o símbolo, Ricardo. E isso pode ser perigoso. Ricardo fechou a porta e se aproximou dela, a expressão séria. Acha que ele sabe alguma coisa? Eu não sei. Mas não podemos correr o risco de que isso chegue aos ouvidos de quem não deveria. Enquanto isso, na biblioteca, Lucas finalmente encontrou algo que chamou sua atenção. Em um dos livros de lendas locais, havia um capítulo que falava sobre um antigo grupo chamado Os Guardiões do Círculo. Eles protegiam um artefato que, segundo a lenda, poderia revelar segredos sobre o destino das pessoas. Helena, isso aqui parece muito com o símbolo que vi no medalhão, disse ele, apontando para a ilustração. Helena ajustou os óculos e leu a página com cuidado. Os Guardiões do Círculo eram mencionados em histórias antigas de Aurora. Dizem que desapareceram há séculos, mas que alguns artefatos sobreviveram ao tempo. Lucas sentiu um arrepio. Por que uma menina estaria usando algo relacionado a uma lenda tão misteriosa? No dia seguinte, enquanto passeava novamente pela praça com Thor, Lucas encontrou Elisa brincando perto do coreto. A menina parecia bem, mas assim que o viu, correu até ele e o abraçou. Você é meu herói, disse ela com um sorriso. Mariana apareceu logo em seguida, claramente desconfortável. Lucas, muito obrigada novamente pelo que fez pela Elisa. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer mais. Só estou feliz que ela está bem, respondeu ele. Antes de irem embora, Lucas não pôde deixar de notar a troca de olhares entre Mariana e Ricardo, que se aproximou em seguida. Havia algo neles que o deixava inquieto, uma tensão que parecia se intensificar sempre que o assunto do medalhão era mencionado. Lucas sabia que estava se envolvendo em algo maior do que imaginava. Os dias que se seguiram àquele encontro foram marcados por um crescente sentimento de inquietação para Lucas. O mistério em torno do medalhão, a reação desconfortável de Mariana e Ricardo, e as lendas que ele havia lido na biblioteca o faziam sentir que havia mais acontecendo do que parecia. Na manhã de sábado, Lucas decidiu visitar novamente Helena na biblioteca. Ele precisava de mais respostas, e sua única pista até então era o antigo livro sobre Os Guardiões do Círculo. Contudo, ao chegar, encontrou a biblioteca fechada. Uma placa pendurada na porta dizia: Fechado para manutenção.
Aquilo era incomum. Helena nunca mencionara nada sobre reformas ou fechamentos. Ele tentou ligar para ela, mas as chamadas não foram atendidas. Enquanto ponderava o que fazer, Thor começou a latir puxando a coleira. O cachorro parecia agitado, farejando algo. Calma, garoto. O que foi agora? Disse Lucas, tentando segurá-lo. Thor o levou até a parte de trás da biblioteca, onde havia uma janela entreaberta. Lucas espiou lá dentro e viu que os livros estavam espalhados pelo chão. O local parecia ter sido revirado às pressas. Um calafrio percorreu sua espinha. Sentindo que algo estava errado, ele resolveu investigar mais tarde. Mas antes precisava entender o que estava acontecendo com Mariana e sua família. Decidido, Lucas foi até a casa dela. Ao chegar, bateu na porta e foi recebido por Elisa, que o abraçou imediatamente. A menina parecia alheia à tensão que pairava no ambiente. Mariana apareceu logo depois, claramente surpresa ao vê-lo. Lucas, o que faz aqui? Perguntou ela, tentando parecer calma, mas sua voz estava trêmula. Eu preciso falar com você sobre o medalhão da Elisa. Há algo nele que não faz sentido, e acho que você sabe do que estou falando. Mariana hesitou. Antes que pudesse responder, Ricardo surgiu na sala, encarando Lucas com desconfiança. Por que você está tão interessado nesse medalhão, fotógrafo? Disse Ricardo com um tom quase acusatório. Lucas se manteve firme. Eu só quero entender. Esse símbolo é ligado a algo que encontrei em um livro sobre lendas antigas. Não acho que seja coincidência. Ricardo cruzou os braços, parecendo medir as palavras. Algumas histórias devem permanecer enterradas. Você não tem ideia do que está mexendo. Mariana interrompeu, colocando uma mão no ombro do irmão. Ricardo, talvez ele possa nos ajudar. Ele já está envolvido de qualquer forma. Lucas franziu a testa. Ajudar? Com o que, exatamente? Mariana suspirou profundamente, sentando-se no sofá e indicando para Lucas fazer o mesmo. Elisa foi enviada para o quarto, e Ricardo permaneceu de pé, como um guarda. Há coisas sobre nossa família que não são fáceis de explicar. O medalhão que Elisa usa, ele pertence a uma linhagem que remonta a gerações. É um artefato que carrega um poder que nem mesmo entendemos completamente, começou Mariana. Um poder? Isso está parecendo coisa de filme, disse Lucas, incrédulo. Não é ficção, respondeu Ricardo com seriedade. Esse medalhão é a chave para um segredo antigo, e há pessoas que fariam qualquer coisa para colocá-lo em suas mãos. Mariana continuou. Quando Elisa nasceu, nossa mãe nos contou histórias sobre como nossa família era responsável por proteger algo importante. Mas nunca entendemos a gravidade disso até agora. O que você viu na biblioteca, Lucas? Alguém esteve lá? A pergunta o pegou de surpresa. E espere, como você sabe que a biblioteca foi revirada? Mariana e Ricardo trocaram olhares. Ricardo respondeu. Porque não é a primeira vez. Eles estão procurando algo, provavelmente qualquer pista sobre o medalhão. Antes que Lucas pudesse fazer mais perguntas, a conversa foi interrompida por um som alto vindo de fora. Ricardo correu até a janela e espiou por entre as cortinas. Eles nos encontraram, murmurou, com um tom sombrio. Quem são eles? Perguntou Lucas, sentindo o coração acelerar. Ricardo pegou uma arma escondida sob o sofá e olhou para Mariana. Pegue Elisa e vá para o esconderijo. Lucas, confuso e preocupado, tentou entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse obter respostas, a porta da casa foi arrombada, e 3 homens mascarados entraram, empunhando armas. O medalhão, disse um deles, apontando diretamente para Mariana. Entreguem-no agora, ou ninguém sai daqui vivo. Lucas instintivamente ficou na frente de Mariana, protegendo-a. Ricardo apontou sua arma para os invasores, mas estava claramente em desvantagem. A situação parecia desesperadora. Enquanto um dos homens avançava para pegar o medalhão de Mariana, Thor entrou em ação, atacando o invasor com ferocidade. O caos se instaurou. No meio da confusão, Lucas viu uma chance. Ele puxou Mariana e Elisa para fora pela porta dos fundos, enquanto Ricardo tentava conter os homens. O som de gritos e objetos quebrando enchia o ar.
mas Lucas sabia que não podia parar. Ao alcançar a floresta atrás da casa, Mariana ofegava, segurando firmemente a mão de Elisa. Lucas olhou para ela, esperando explicações. Você queria respostas, Lucas. Agora você está no meio de tudo isso. Não temos escolha a não ser confiar em você. E assim, ele percebeu que havia cruzado uma linha sem volta. A floresta ao redor de Aurora era densa e escura à noite, com sombras que pareciam se mover a cada passo que Lucas, Mariana e Elisa davam. Thor caminhava à frente, farejando o caminho como se soubesse exatamente onde levá-los. O som de seus próprios passos e o farfalhar das folhas eram as únicas coisas que rompiam o silêncio inquietante. Lucas não parava de pensar no que havia acabado de acontecer. Ele, um fotógrafo que veio buscar paz em uma cidade tranquila, agora estava fugindo com uma mulher e sua filha de homens armados. E tudo por causa de um medalhão envolto em mistério. Você precisa me contar mais sobre esse medalhão, disse Lucas, olhando para Mariana enquanto ajudava Elisa a pular uma raiz exposta. Mariana hesitou, mas finalmente respondeu. O medalhão tem uma conexão direta com algo chamado o Círculo Primordial. Minha avó sempre dizia que nossa família era uma das poucas guardiãs restantes. Não sei exatamente o que isso significa, mas aqueles homens, eles são parte de um grupo que quer usar o poder do medalhão para algo sombrio. Lucas balançou a cabeça tentando entender. Mas qual é esse poder? O que exatamente ele faz? Mariana olhou para ele, os olhos cheios de preocupação. Eu não sei ao certo. O que sei é que quem o possui pode acessar informações sobre os segredos mais profundos das pessoas. O medalhão é como uma chave para algo maior, algo que vai além do que podemos imaginar. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. Tudo parecia surreal, mas ele não podia ignorar o que havia visto. Homens armados invadindo uma casa e perseguindo uma família por causa de um artefato misterioso. Havia mais verdades naquelas palavras do que ele gostaria de admitir. De repente, Thor começou a rosnar, parando abruptamente. Seus pelos estavam eriçados, e ele olhava fixamente para o caminho à frente. Lucas e Mariana pararam também, ficando atentos. Tem algo ali, sussurrou Lucas. Do meio das árvores, uma figura emergiu lentamente. Era Helena, a bibliotecária, com um lampião na mão. Helena, disse Lucas confuso. O que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo como se aliviada por tê-los encontrado. Eu sabia que você viria por este caminho. Quando vi a biblioteca revirada, percebi que o medalhão havia sido descoberto. Mariana deu um passo à frente desconfiada. Como você sabe tanto sobre o medalhão? Helena hesitou antes de responder. Porque também sou uma guardiã. Minha família era aliada da sua, Mariana. Há anos estamos tentando manter o medalhão em segurança, mas esses homens, a Sociedade Sombria, estão mais perto de alcançá-lo do que nunca. Sociedade Sombria? Perguntou Lucas, sentindo que a história só ficava mais complicada. Helena explicou que a Sociedade Sombria era um grupo que buscava poder absoluto. Segundo a lenda, o medalhão poderia revelar verdades sobre as pessoas e até manipular suas memórias e intenções. Era uma arma perigosa nas mãos erradas. Temos que tirar vocês daqui, disse Helena. Conheço um lugar seguro. Um antigo abrigo que usamos no passado. Com pouca escolha, o grupo seguiu Helena por uma trilha estreita. Após caminhar por quase 1 hora, chegaram a uma pequena cabana escondida entre árvores altas. A construção parecia velha, mas resistente, com janelas pequenas e paredes reforçadas. Fiquem aqui. É seguro por enquanto, disse Helena, enquanto acendia velas para iluminar o interior. Lucas olhou ao redor, notando que a cabana tinha mantimentos, camas improvisadas e até mesmo um rádio antigo. Parecia ter sido usada várias vezes como esconderijo. Enquanto Elisa dormia em um dos colchões, Mariana se sentou à mesa com Lucas e Helena. O trio discutiu seus próximos passos, sabendo que não poderiam ficar ali para sempre. Precisamos encontrar uma maneira de neutralizar a Sociedade Sombria, disse Helena.
Mas isso só será possível se soubermos mais sobre o medalhão e como eles o rastreiam. Lucas, sentindo um súbito senso de responsabilidade, ofereceu sua ajuda. Eu conheço alguns truques. Talvez eu consiga distraí-los ou despistá-los. Além disso, tenho minha câmera. Posso usar isso para documentar o que encontrarmos. Mariana olhou para ele, surpresa. Por que você está fazendo isso? Isso não é sua luta. Lucas respondeu com firmeza. Depois do que vi hoje, não posso simplesmente virar as costas. Além disso, não quero que Elisa corra perigo. Não depois de tudo. O momento foi interrompido por um som no rádio. Uma voz rouca e eletrônica ecoou no ambiente. Vocês acham que podem fugir, mas estamos mais perto do que imaginam. Entreguem o medalhão ou destruiremos tudo que amam. O grupo ficou em silêncio, a tensão crescendo no ar. Lucas olhou para Mariana e Helena. Eles estão nos caçando, temos que agir rápido. Thor, como se entendesse a gravidade do momento, posicionou-se ao lado de Lucas, como se estivesse pronto para proteger o grupo a qualquer custo. E naquele momento, enquanto o medo pairava no ambiente, Lucas sentiu pela primeira vez que tinha um propósito maior do que ele próprio. A tensão na cabana era quase palpável. O aviso no rádio havia deixado claro que a sociedade sombria estava mais próxima do que eles pensavam. Lucas olhou para Helena e Mariana, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Elisa dormia tranquilamente no canto, alheia ao perigo iminente. Não podemos ficar aqui por muito tempo, disse Lucas, quebrando o silêncio. Se eles rastrearam o rádio, não deve demorar até que nos encontrem. Helena concordou, mas sua expressão era grave. Há um lugar onde podemos encontrar respostas. É perigoso, mas talvez seja a nossa única chance. Que lugar? Perguntou Mariana com preocupação evidente. A cripta do círculo, respondeu Helena. Mariana ficou pálida. Você quer dizer o lugar onde está enterrado o segredo dos guardiões? Helena assentiu. Exato. É lá que podemos descobrir como o medalhão funciona e, talvez, como desativá-lo. Mas a cripta está escondida, e a entrada só pode ser aberta por alguém da linhagem dos guardiões. Lucas olhou para Mariana. Isso significa que você ou Elisa precisam abrir a entrada. Mariana suspirou, visivelmente aflita. Se for nossa única chance, faremos isso, mas precisamos nos preparar. Enquanto planejavam a jornada, Lucas começou a sentir que o tempo estava contra eles. Ele saiu para o lado de fora da cabana para tomar ar fresco, mas foi interrompido por um ruído vindo da floresta. Thor, sempre alerta, rosnava baixo, os olhos fixos em direção às árvores. Quem está aí? Chamou Lucas, segurando um pedaço de madeira como arma improvisada. Uma figura surgiu das sombras, mãos levantadas em sinal de rendição. Era um jovem, aparentemente em seus 20 e poucos anos, com cabelos desgrenhados e um casaco surrado. Ele parecia nervoso, mas não hostil. Espere, não atire, eu não estou com eles, disse o estranho. Lucas abaixou a madeira, mas manteve a desconfiança. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Meu nome é Davi. Eu estava sendo perseguido pela sociedade sombria, mas consegui escapar. Ouvi falar do medalhão, e sei que vocês estão tentando protegê-lo. Lucas o levou para dentro, onde Helena e Mariana o interrogaram. Davi explicou que era um pesquisador que trabalhava para uma fundação arqueológica. Ele havia encontrado documentos antigos que mencionavam o círculo primordial e os guardiões, mas quando tentou publicar suas descobertas, foi atacado pela sociedade sombria. Eu não sou um deles. Estou aqui para ajudar, insistiu Davi. Mariana olhou para Helena buscando confirmação. Podemos confiar nele? Helena pareceu ponderar, mas finalmente respondeu. Precisamos de toda a ajuda que pudermos. E ele parece saber mais do que nós sobre a história do círculo. Com a decisão tomada, o grupo começou a planejar a ida à cripta. Davi explicou que sabia onde ficava a entrada, mas que precisariam de suprimentos e proteção para chegar até lá. Na manhã seguinte, o grupo estava quase pronto para partir. Helena organizava mapas e provisões enquanto Mariana preparava Elisa.
Lucas e Davi estavam do lado de fora, verificando o perímetro, quando ouviram o som de veículos se aproximando. Temos companhia, disse Davi, correndo de volta para avisar os outros. Mariana olhou pela janela e viu 3 caminhonetes parando perto da cabana. Homens armados desceram, cercando o local. A sociedade sombria havia chegado. Eles nos encontraram, gritou Helena. Lucas pegou a câmera e a mochila enquanto Mariana e Davi trancavam as portas. Elisa começou a chorar, assustada com a confusão. Fiquem calmos, disse Lucas, tentando pensar rapidamente. Os invasores começaram a bater na porta, gritando exigências. Entreguem o medalhão agora e ninguém se machuca. Helena abriu um compartimento secreto no chão da cabana, revelando um túnel de fuga. Por aqui, depressa! O grupo entrou no túnel, levando Elisa e Thor. Enquanto se moviam pelos corredores apertados, o som de tiros e objetos quebrando ecoava acima deles. Os homens estavam destruindo a cabana, mas não os encontraram. O túnel terminava em uma saída no meio da floresta, onde o grupo parou para recuperar o fôlego. Mariana segurava Elisa com força enquanto Helena verificava os arredores. Lucas olhou para trás, vendo a fumaça da cabana destruída subir ao céu. Isso foi por pouco, murmurou. Davi apontou para o horizonte. A entrada da cripta não está longe daqui. Se andarmos sem parar, podemos chegar antes que eles nos alcancem. O grupo seguiu em frente, mas Lucas sabia que o perigo estava longe de terminar. Enquanto caminhavam, Thor encontrou algo parcialmente enterrado no chão. Lucas se agachou para ver e desenterrou uma pedra com o mesmo símbolo do medalhão gravado nela. Isso é um bom sinal? Perguntou ele, mostrando a pedra a Helena. É mais do que isso. Significa que estamos no caminho certo, respondeu ela com um brilho de esperança nos olhos. Com isso, o grupo ganhou novo ânimo, seguindo rumo à cripta e ao que parecia ser sua única chance de resolver o mistério. O grupo caminhava em silêncio, atravessando a floresta em direção à cripta. As árvores altas bloqueavam a luz do sol, e o ar estava carregado com o cheiro de terra úmida. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o caminho os testasse não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Lucas observava Mariana enquanto ela carregava Elisa nos braços. A pequena parecia ter adormecido, o rosto tranquilo contrastando com a tensão estampada no rosto da mãe. Lucas sentiu um peso no peito. Ele conhecia bem o medo de perder alguém amado, uma sensação que ainda o assombrava. Ele quebrou o silêncio. Mariana, você está bem? Ela não respondeu de imediato, apenas olhou para ele com olhos cansados. Eu não sei. Desde que tudo isso começou, sinto que estou vivendo em um pesadelo. Tudo o que eu quero é proteger minha filha. Lucas assentiu, compreendendo o peso da responsabilidade que ela carregava. Você está fazendo um ótimo trabalho. Elisa tem sorte de ter uma mãe tão forte. Mariana soltou um riso breve, mas triste. Forte? Eu me sinto tudo menos isso. Tenho medo a cada segundo e não faço ideia de como vamos sair dessa. Lucas hesitou antes de falar. Eu entendo como é. Perder alguém, ou viver com o medo de perder, pode te consumir. Mariana percebeu a dor em sua voz. Você já perdeu alguém, não é? Lucas assentiu, desviando o olhar para o chão. Minha esposa. Há 2 anos. Um acidente de carro. Desde então, tudo pareceu perder o sentido. Achei que vir para a Aurora me ajudaria a encontrar paz. Mas talvez eu estivesse apenas tentando fugir. Mariana parou de andar e colocou uma mão no ombro dele. Eu sinto muito, Lucas. Não consigo imaginar a dor que você passou. Eu não sei se algum dia vou superar, confessou ele. Mas salvar Elisa naquele dia foi a primeira vez em muito tempo que senti que estava fazendo algo certo, como se minha vida ainda pudesse ter algum propósito. Mariana sorriu levemente, a gratidão brilhando em seus olhos. Você salvou mais do que a vida dela naquele dia. Salvou a minha também. Eu não sei como vou te agradecer por isso. Helena, que caminhava à frente, interrompeu a conversa. Pessoal, acho que estamos perto.
Reconheço essa área. Eles pararam em uma clareira. No centro havia uma rocha grande e desgastada pelo tempo, com o mesmo símbolo do medalhão esculpido em sua superfície. Davi analisou a rocha, procurando algum mecanismo oculto. É aqui, disse ele finalmente. Mas precisamos do medalhão para abrir a entrada. Mariana se aproximou com cautela, tirando o medalhão do pescoço de Elisa. Ao encaixá-lo no centro do símbolo, ouviu-se um som profundo, como engrenagens antigas se movendo. A terra começou a tremer levemente, e uma abertura surgiu na base da rocha. Antes de entrar, o grupo fez uma pausa para recuperar o fôlego. O interior da cripta parecia escuro e intimidante, mas havia um sentimento de urgência que os impedia de hesitar por muito tempo. Lucas, por que você realmente está aqui? Perguntou Helena de repente, quebrando o silêncio. Ele olhou para ela, surpreso com a pergunta direta. Eu não sei ao certo. Talvez porque não consegui salvar as pessoas que amava antes. E agora, com essa situação, eu sinto que preciso fazer algo, que preciso fazer a diferença. Helena sorriu como se aprovasse sua resposta. Às vezes, as maiores mudanças vêm quando menos esperamos. Talvez você tenha sido trazido para cá por um motivo. Lucas refletiu sobre aquelas palavras enquanto o grupo descia pela entrada da cripta. As paredes eram feitas de pedra antiga, cobertas de musgo e símbolos gravados. A atmosfera era carregada, como se o lugar guardasse um poder adormecido há séculos. Mariana segurava firmemente a mão de Elisa, enquanto Helena lia as inscrições nas paredes. Davi documentava tudo com uma pequena câmera, fascinado pelas descobertas. Isso aqui é mais do que história, disse ele com admiração. É uma prova de que as lendas são reais. Enquanto avançavam pelo corredor da cripta, Lucas percebeu algo curioso. A luz de sua lanterna refletiu em uma inscrição na parede que parecia familiar. Ao se aproximar, viu que era o mesmo símbolo do medalhão, mas com um acréscimo, um pequeno círculo em chamas. Helena, o que isso significa? Perguntou ele. Ela analisou o desenho, seus olhos arregalados. Isso é o símbolo do equilíbrio. Segundo as lendas, o medalhão não é apenas uma chave, mas também um catalisador. Ele pode tanto criar quanto destruir, dependendo de quem o usa. Criar ou destruir? Perguntou Mariana, a voz tingida de preocupação. Sim, é por isso que ele é tão perigoso, respondeu Helena. E também por isso que precisamos garantir que ele nunca caia nas mãos erradas. Lucas olhou para o medalhão nas mãos de Mariana. Aquele pequeno objeto carregava um peso inimaginável. Ele sabia que as escolhas feitas ali determinariam o destino de todos. Enquanto refletiam, Elisa, ainda segurando a mão da mãe, apontou para um corredor à frente. Mamãe, tem uma luz ali. O grupo seguiu na direção indicada, com uma mistura de medo e esperança. O corredor iluminado pela luz que Elisa apontara parecia se estender infinitamente. Suas paredes recobertas de símbolos que pulsavam levemente, como se respirassem. O grupo avançava com passos cuidadosos, cada som amplificado pela acústica da cripta. A luz à frente os atraía, um ponto misterioso no meio da escuridão. Isso está ficando cada vez mais estranho, murmurou Lucas, segurando Thor pela coleira, que rosnava baixinho. Quando finalmente chegaram ao fim do corredor, depararam-se com uma sala ampla e circular. No centro havia um pedestal de pedra, onde uma esfera de luz flutuava, girando lentamente. A energia que emanava dela era quase tangível, fazendo o ar vibrar ao redor. É isso, disse Helena com a voz tremendo. O núcleo do círculo primordial. Mariana aproximou-se do pedestal com cautela, segurando o medalhão nas mãos. Então, é aqui que ele deve ser colocado? Helena assentiu, mas antes que pudesse explicar mais, um som metálico ecoou pela sala. Todos se viraram e viram Davi parado perto da entrada, segurando uma pequena faca e apontando-a para Elisa. Desculpem-me por isso, disse ele com um sorriso nervoso. Mas o medalhão vem comigo. Davi? Gritou Lucas incrédulo.
Você está com eles? Eu preferiria dizer que estou comigo mesmo, respondeu ele. A sociedade sombria paga muito bem, e eles me contrataram para garantir que o medalhão chegue às mãos certas. Mariana apertou Elisa contra si, tentando protegê-la. Você nos traiu. Estava nos ajudando só para conseguir isso? Digamos que o medalhão tem um valor inestimável, e eu não ia deixar passar essa oportunidade. Lucas deu um passo à frente, tentando manter a calma. Davi, pense no que você está fazendo. Esse medalhão pode causar destruição nas mãos erradas. Você quer mesmo ser responsável por isso? Davi hesitou por um momento, mas a ganância em seus olhos era clara. Eu vou assumir o risco. Agora, entregue-o, ou a garota se machuca. Mariana olhou para Lucas, a mão trêmula segurando o medalhão. Ela sabia que não podia entregá-lo, mas também não podia arriscar a vida de sua filha. De repente, Helena gritou: Abaixem-se! Uma explosão de luz saiu da esfera no pedestal, ofuscando todos por um instante. Quando a visão de Lucas clareou, ele viu que Davi havia sido arremessado contra a parede desacordado. A esfera brilhava ainda mais intensamente, como se estivesse reagindo ao conflito. É o núcleo protegendo a si mesmo, disse Helena, ofegante. Mas isso significa que ele está se ativando. Precisamos agir rápido. Mariana, ainda segurando Elisa, olhou para Helena. O que precisamos fazer? Coloque o medalhão no pedestal. Isso irá selar o núcleo novamente. Mas você precisa estar preparada. Dizem que quem ativa o núcleo se conecta a ele. Isso pode ter um preço. Lucas percebeu o que isso significava e segurou o braço de Mariana. Espere. Você não sabe o que vai acontecer. E se você se machucar? E se você não voltar? Ela olhou para ele, lágrimas nos olhos. Lucas, eu não tenho escolha. A segurança da minha filha e de todos depende disso. Ele balançou a cabeça, lutando contra a ideia. Se alguém deve correr o risco, sou eu. Isso não é justo com você. Você já fez mais do que o suficiente. Este é o meu fardo, respondeu ela com determinação. Com a decisão tomada, Mariana caminhou até o pedestal. Elisa tentou segui-la, mas Helena a segurou, murmurando palavras de conforto. Mariana olhou para sua filha uma última vez. Eu te amo, minha pequena. Sempre lembra disso. Ela colocou o medalhão no centro do pedestal, e a sala foi tomada por uma explosão de luz tão intensa que todos tiveram que cobrir os olhos. Quando a luz se dissipou, Mariana ainda estava de pé, mas algo havia mudado. Seus olhos brilhavam com uma energia dourada, e o pedestal agora estava vazio. Mariana? Perguntou Lucas, aproximando-se com cautela. Ela se virou lentamente, sua expressão calma, mas distante. Eu consigo ouvir. As vozes, os segredos. Tudo. Helena correu até ela. Você está conectada ao núcleo agora. Isso significa que ele escolheu você como guardiã. Mas o que isso significa para ela? Perguntou Lucas. Helena hesitou antes de responder. Significa que ela tem o poder de proteger o núcleo, mas também carrega sua responsabilidade. Ela nunca poderá se desligar completamente dele. Mariana parecia absorver as palavras, sua postura ainda firme. Se é isso que preciso fazer para proteger minha filha e impedir a sociedade sombria, então aceitarei. Antes que pudessem sair da sala, ouviram vozes e passos ecoando pelo corredor. A sociedade sombria estava se aproximando. Eles estão aqui, alertou Helena. Mariana ergueu a mão e a esfera de luz começou a brilhar novamente. Eles não chegarão perto. Eu prometi proteger isso, e é o que farei. Lucas sentiu um misto de admiração e medo. Mariana havia mudado, mas a coragem em seus olhos continuava a mesma. Os passos dos invasores ecoavam pelos corredores da cripta, misturados ao som de comandos abafados e carregamento de armas. A tensão no ar era quase insuportável. Lucas e Helena estavam ao lado de Mariana, que agora emanava uma aura dourada. Elisa, ainda assustada, segurava a mão de Helena com força,
enquanto Thor permanecia em posição defensiva, rosnando baixo. Eles estão chegando, murmurou Lucas. Mariana se aproximou de Elisa, ajoelhando-se diante da filha. Seu semblante estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Elisa nunca tinha visto. Meu amor, eu preciso que você seja muito corajosa agora, disse Mariana, segurando o rosto da filha com delicadeza. Você vai ficar comigo, mamãe? Perguntou Elisa com a voz trêmula. Mariana hesitou por um momento antes de sorrir com ternura. Eu sempre estarei com você, mesmo que não possa estar aqui fisicamente. Você precisa lembrar disso, está bem? Lucas observava a cena sentindo um nó na garganta. Ele percebeu que Mariana estava se despedindo, mesmo que não quisesse admitir. Os invasores chegaram à entrada da sala circular, com armas apontadas. O líder do grupo, um homem alto com um capuz negro e olhos frios, deu um passo à frente. Finalmente encontramos o núcleo, disse ele com um tom quase reverente. Entreguem-no e pouparemos suas vidas. Mariana ergueu-se lentamente, sua postura cheia de determinação. Vocês não vão tocá-lo. O homem sorriu com desprezo. E como pretende nos deter? Você está em menor número e não pode enfrentar nossas armas. Antes que ele pudesse dizer mais, a luz ao redor de Mariana intensificou-se, preenchendo a sala com uma energia que fez os invasores recuarem. O líder tentou manter a compostura, mas era evidente que estava impressionado. Vocês não entendem o que estão tentando controlar, disse Mariana, a voz ressoando com um tom sobrenatural. O núcleo não é uma arma para ser usada. É uma força que protege o equilíbrio. E enquanto eu estiver aqui, ninguém o terá. Os invasores abriram fogo, mas antes que as balas pudessem atingi-la, a luz ao redor de Mariana formou um escudo, repelindo os projéteis como se fossem nada. O som das balas ricocheteando encheu o ambiente, mas ela permaneceu imóvel, inabalável. Lucas e Helena aproveitaram o caos para proteger Elisa, posicionando-se atrás de uma coluna. Ela está se sacrificando por nós, sussurrou Helena, com os olhos cheios de lágrimas. Ela não pode fazer isso sozinha, respondeu Lucas, com o coração acelerado. Lucas olhou para o medalhão agora fundido ao pedestal. Ele sabia que não possuía os poderes que Mariana havia adquirido, mas sentiu que precisava fazer algo para ajudá-la. Enquanto os invasores tentavam uma nova investida, Lucas correu em direção ao pedestal, ignorando os gritos de Helena. Ele pegou uma das lanternas e atirou-a contra os invasores, criando uma distração. Lucas, não! Gritou Mariana, mas já era tarde demais. Ele posicionou-se ao lado dela, encarando os invasores com coragem. Você não vai fazer isso sozinha. Se vamos proteger isso, vamos fazer juntos. A luz ao redor de Mariana envolveu Lucas brevemente, como se reconhecesse sua determinação. Ele sentiu uma onda de energia passar por seu corpo, enchendo-o de coragem. Mariana olhou para ele, surpresa. Você não precisava. Eu precisava sim, interrompeu Lucas. Não vou perder mais ninguém. Os invasores começaram a recuar, percebendo que não poderiam vencer. O líder, no entanto, se recusava a desistir. Ele ergueu um dispositivo estranho, que começou a emitir uma frequência alta e dolorosa. Mariana gritou de dor, e a luz ao seu redor vacilou. Lucas tentou segurá-la, mas ela caiu de joelhos. O núcleo parecia reagir à frequência, tremendo e emitindo faíscas de energia. Se não podemos tê-lo, ninguém mais terá, gritou o líder, ativando o dispositivo para destruir o núcleo. Mariana olhou para Lucas, lágrimas nos olhos. Eu preciso ativá-lo completamente para proteger todos nós. Mas isso significa que eu não vou mais voltar. Não! Gritou Lucas. Deve haver outra maneira. Ela segurou a mão dele, transmitindo uma última onda de calor e paz. Você é mais forte do que pensa, Lucas. Cuide da Elisa por mim. E nunca esqueça, você me ajudou a encontrar coragem para isso. Antes que ele pudesse responder, Mariana levantou-se e colocou as mãos no pedestal, conectando-se ao núcleo. Uma explosão de luz preencheu a sala, e tudo desapareceu em um clarão. Quando Lucas abriu os olhos,
Os invasores haviam desaparecido. A sala estava intacta, mas o pedestal e o núcleo agora brilhavam de forma suave, como se estivessem em paz. Mariana, no entanto, não estava mais lá. Elisa correu para Lucas, soluçando. Onde está a mamãe? Lucas a abraçou com força, as lágrimas caindo livremente. Ela está aqui, Elisa. Sempre estará com você. Helena se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. Ela se tornou parte do núcleo. Sua coragem e sacrifício garantiram que ele ficará protegido. Enquanto deixavam a cripta, Lucas carregava Elisa em seus braços com Thor ao seu lado. O céu acima deles estava limpo e o sol começava a nascer. Apesar da dor da perda, havia uma sensação de esperança. Lucas sabia que a jornada não tinha terminado, mas prometeu a si mesmo que protegeria Elisa e honraria o sacrifício de Mariana. Os dias que se seguiram à explosão de luz na cripta foram marcados por uma calma inquietante. A sociedade sombria parecia ter desaparecido, seus membros espalhados ou derrotados pela energia do núcleo. Ainda assim, Lucas sabia que não podia baixar a guarda. Ele, Elisa, Thor e Helena encontraram abrigo temporário em uma cabana remota, longe dos olhos curiosos de Aurora. Elisa parecia alheia à magnitude do sacrifício de sua mãe, mas Lucas podia sentir o peso em seu pequeno coração. Ela fazia perguntas curiosas sobre onde Mariana havia ido, e Lucas se esforçava para responder com honestidade e ternura. Ela está em um lugar especial, Elisa, dizia ele, enquanto acariciava os cabelos da menina. Ela se tornou parte de algo muito maior, protegendo o mundo e você. Elisa sempre respondia com a mesma frase, simples e inocente. Ela disse que sempre estaria comigo. Lucas sorria, embora seu coração ainda doesse. E ela está. Enquanto Lucas cuidava de Elisa, Helena estava ocupada tentando entender o que havia mudado no núcleo. Ela acreditava que, com Mariana fundida à energia do artefato, o núcleo havia alcançado um novo estado de equilíbrio, tornando-se mais difícil de ser acessado ou manipulado. A sociedade sombria foi repelida por enquanto, mas eles voltarão, disse Helena, durante uma das conversas à mesa com Lucas. Ainda há segredos sobre o núcleo que não compreendemos totalmente. Lucas olhou para ela cansado. E o que fazemos agora? Ficar correndo pelo resto da vida? Helena balançou a cabeça. Não. O núcleo está mais seguro agora, mas precisamos encontrar aliados, pessoas que possam continuar o trabalho dos guardiões. Lucas suspirou, sentindo o peso do futuro se aproximar. Ele havia deixado sua antiga vida para trás em busca de paz, mas agora parecia ter se tornado parte de algo muito maior do que ele imaginava. Helena sugeriu que eles retornassem à cripta para inspecionar se havia algum vestígio deixado pela sociedade sombria, ou mesmo pistas que pudessem ajudar a entender o núcleo. Lucas hesitou, mas sabia que era necessário. Ao chegarem à cripta, a atmosfera parecia diferente. O lugar, antes carregado de tensão e mistério, agora parecia tranquilo, como se tivesse encontrado um novo equilíbrio. Thor farejou o caminho familiar, levando-os novamente à sala circular. No centro, o pedestal brilhava com uma luz dourada suave, e Lucas quase podia sentir a presença de Mariana ali. Ela realmente faz parte disso agora, disse Helena, observando o pedestal com admiração. Elisa correu até o pedestal, tocando a superfície com suas pequenas mãos. Oi, mamãe, disse ela sorrindo. Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conseguiu se conter. Ele se aproximou da filha, agachando-se ao seu lado. Ela está orgulhosa de você, Elisa. Sei que está. De repente, o pedestal emitiu um brilho mais forte, e uma imagem holográfica de Mariana apareceu por alguns segundos. Sua expressão era calma, e seus olhos brilhavam com a luz dourada do núcleo. Lucas, Elisa, disse a imagem, com a voz ecoando pela sala. Se vocês estão vendo isso, significa que o núcleo está seguro. Obrigada por acreditarem em mim. Cuide dela, Lucas. Você tem mais força do que imagina. E com isso, a imagem desapareceu.
A mensagem de Mariana deu a Lucas uma clareza que ele não tinha sentido em muito tempo. Ele sabia que não podia voltar à vida que tinha antes. Agora, sua missão era proteger Elisa e ajudar Helena a reconstruir os Guardiões, garantindo que o núcleo nunca caísse nas mãos erradas novamente. Isso não será fácil, disse ele a Helena, enquanto caminhavam de volta pela floresta. Não será, respondeu ela. Mas você não estará sozinho. Lucas olhou para Elisa, que brincava com Thor à frente. Apesar de tudo, ela ainda encontrava maneiras de sorrir. Não estou sozinho, disse ele com um sorriso. Enquanto o grupo caminhava, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Lucas sentiu uma nova esperança crescer dentro de si. O sacrifício de Mariana não havia sido em vão, e ele estava determinado a honrar seu legado. Meses haviam se passado desde o sacrifício de Mariana e o confronto na cripta. A vida em Aurora parecia ter voltado ao normal, mas para Lucas, Helena e Elisa, nada seria como antes. Lucas agora cuidava de Elisa como se fosse sua própria filha. Ele a levava à escola, fazia suas refeições favoritas e a acompanhava em suas brincadeiras no parque. Thor estava sempre ao lado deles, como um guardião silencioso e fiel. Apesar do trauma, Elisa demonstrava uma força que inspirava Lucas diariamente. Papai Lucas, ela começou a chamá-lo um dia, enquanto segurava sua mão. Ele sentiu um aperto no coração, mas aceitou o título com um sorriso emocionado. Helena, por sua vez, dedicava-se a estudar tudo o que podia sobre o núcleo e os guardiões. Ela havia estabelecido um pequeno centro de operações na biblioteca, onde começava a recrutar pessoas confiáveis que poderiam ajudá-los na missão de proteger o segredo do medalhão. Certa tarde, enquanto Lucas e Elisa passeavam pela praça, um homem desconhecido se aproximou. Ele vestia um terno impecável, seus cabelos grisalhos bem penteados, e carregava um ar de autoridade que parecia comandar respeito instantaneamente. Lucas, não é? Disse o homem com um sorriso calculado. Lucas ficou em alerta imediatamente. Quem é você? Meu nome é Elias. Sou, digamos, um curioso sobre a história do Círculo Primordial. Lucas segurou a mão de Elisa com mais firmeza. O que você quer? Elias olhou para Elisa e sorriu, o que fez Lucas dar um passo à frente protegendo-a. Não se preocupe, eu não estou aqui para machucá-los. Só quero conversar. Sobre o quê? Sobre Mariana e o núcleo. O nome de Mariana fez o sangue de Lucas gelar. Ele sabia que Elias não era um simples curioso. Você está com a Sociedade Sombria? Perguntou ele a voz firme. Elias deu uma risada suave. A Sociedade Sombria? Não. Mas conheço bem suas intenções. Eles são apenas uma parte pequena de algo muito maior. Há forças em jogo que você nem consegue imaginar. Lucas sentiu a raiva crescer. Seja lá quem você for, fique longe de mim e da Elisa. Elias ergueu as mãos em um gesto de paz. Tudo bem. Não vou insistir. Mas lembre-se de uma coisa, Lucas. O núcleo não escolhe guardiões por acaso. E o fato de Mariana ter confiado em você significa que seu papel nessa história está longe de terminar. Antes que Lucas pudesse responder, Elias deu meia volta e desapareceu entre a multidão. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas foi até a biblioteca encontrar Helena. Ele contou a ela sobre o encontro com Elias, e Helena ficou visivelmente preocupada. Se ele sabe sobre Mariana e o núcleo, isso significa que estamos sendo observados, disse ela, mexendo nervosamente em suas anotações. Quem ele pode ser? Perguntou Lucas. Talvez alguém ligado a outra facção. Lembre-se, o núcleo é mais antigo do que imaginamos. Pode haver outras organizações além da Sociedade Sombria que também o querem. Enquanto falavam, Elisa, que brincava com Thor em um canto, começou a mexer em um dos livros que Helena deixara aberto. Olha, papai, ela disse apontando para uma página. Lucas e Helena se aproximaram e viram o que havia chamado sua atenção.
uma ilustração de um medalhão similar ao que Mariana havia usado, mas com um detalhe diferente. Havia uma inscrição no verso do medalhão da ilustração. Essa inscrição não estava no medalhão da Mariana, disse Helena franzindo a testa. Lucas leu em voz alta. O ciclo só se completa com a segunda chave. Helena arregalou os olhos. Isso significa que existe outro artefato, uma segunda parte do núcleo. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se isso fosse verdade, o sacrifício de Mariana poderia ter sido apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a ter sonhos recorrentes. Neles, ele via Mariana, cercada pela luz dourada do núcleo, sussurrando palavras que ele não conseguia compreender. Aos poucos, as palavras começaram a fazer sentido. O equilíbrio é apenas o começo. O ciclo precisa ser completado. Esses sonhos o levavam a lugares que ele nunca tinha visitado, mas que pareciam incrivelmente reais. Helena acreditava que o núcleo estava tentando se comunicar com ele, usando Mariana como uma ponte. Você foi escolhido, Lucas. Isso não é coincidência, disse Helena, enquanto ele contava sobre os sonhos. Seja o que for, não vou deixar que Elisa corra perigo de novo, respondeu ele. Certa noite, enquanto Lucas dormia, Elisa entrou em seu quarto, segurando um pedaço de papel. Eu desenhei um lugar que vi nos meus sonhos, papai, disse ela. Lucas pegou o desenho e sentiu o sangue gelar. Elisa havia desenhado o lugar exato que ele vinha vendo em seus próprios sonhos. Uma montanha com um templo no topo e o símbolo do núcleo gravado na entrada. Como você sabe disso? Perguntou ele, tentando manter a calma. Ela me mostrou. A mamãe disse que é importante. Lucas olhou para o desenho sentindo um misto de medo e determinação. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado. Enquanto o sol nascia no horizonte, Lucas olhou para Helena e Elisa, sentindo-se mais determinado do que nunca. O sacrifício de Mariana havia lhes dado um propósito maior, e ele estava disposto a continuar lutando para proteger o que ela tanto valorizava. A busca pela segunda chave estava apenas começando,